Olá, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião Litoral, que recebe hoje, com muito prazer, aqui nos estúdios da TV Cultura Litoral, a astróloga, numeróloga Leni Almeida. Leni, é um prazer recebê-la hoje aqui no Opinião. Muito obrigado pela presença. Boa tarde. Boa tarde, Chico. O prazer é todo meu e eu amo estar em lugares em que eu possa interagir com pessoas que eu já conheço, com pessoas que eu já tenho uma boa referência e que eu sei que a linguagem é só para melhorar as comunicações. Muito bem, muito obrigado, Leni Almeida. Vamos falar muito hoje sobre o 2025, as previsões para 2025 de todos os signos. Fique aí, não saia daí que você vai ver a Leni falando sobre todos os signos do zodíaco, mas também falar sobre outras previsões. Eu queria começar perguntando a você o seguinte: há algum signo ou alguns signos que serão favorecidos em 2025? Sim, nós estamos com a regência de Júpiter, que é o grande benéfico, né? E cada pessoa, cada signo tem uma influência no mapa do Júpiter e numa determinada casa. Mais especificamente esse ano, Sagitário, Virgem e Gêmeos terão uma influência mais benéfica, mais promissora deste planeta durante o ano de 2025. É óbvio que nós não podemos considerar que a partir do dia 1º de janeiro isso seja mais efetivo. Sim. Porque cada signo ou cada pessoa tem o seu dia de nascimento, o seu dia de aniversário, o começo de um ciclo. Por exemplo, os sagitarianos fizeram aniversário do dia 22 de novembro a 21 de dezembro. Até agora. Então, o ciclo deles Sim. já começou. Perfeitamente. Né? E nós vamos falar mais sobre cada um desses signos especificamente no decorrer do programa. Sim. Vamos falar todos os 12 signos do zodíaco, nós vamos abordar. Portanto, acompanhe aí, é um tema realmente de maior interesse. Agora, Leni, falando um pouco de Brasil, o que é que os astros estabelecem para o Brasil no ano de 2025, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da própria saúde do presidente Lula, que se submeteu recentemente a um procedimento cirúrgico? Olha, Chico, o mundo como um todo será regido pelo número 9. Como eu faço 9. uma analogia com as cartas do tarô, com os símbolos astrológicos, nós vamos ter no mundo a regência do número 9. Pois não. O número 9, para todo mundo entender o que eu estou dizendo e até para facilitar a abordagem, é a carta do eremita no tarô. Tá. Nós saímos agora, em 2024, do número 8, que inclusive aqui foi comentado a respeito da grande faxina que o mundo viveria em 2024, que é representado pela Carta da Justiça, preconizaria a justiça em todos os seus aspectos. Sim. Nas instituições, no papel da justiça nos países, enfim. E nós vivemos isso. Nós vivemos uma revisão muito grande, política, institucional, no comportamento de algumas pessoas. E hoje nós entramos com o número 9. O número 9 ele tem uma intenção de concluir tudo aquilo que foi iniciado nos últimos anos. Essa conclusão, ela permite Sim. que tudo aquilo que foi iniciado, tudo aquilo que foi ajustado, tudo aquilo que foi removido, ou mesmo tendo o entendimento de que precisava ter uma ordem, o número 9 ele traz à luz essa possibilidade de que muita coisa seja resolvida, muita coisa seja removida e muitas situações sejam fechadas. Concluídas. Porque Muito essa bem. é a proposta do número 9. Muito bem. Tanto que quando nós... É um bom número, então. Hein? É um bom número. Lembra que quando nós fizemos
a tabuada Sim. e dizia que 9 fora nada. Nada. Não é isso? É isso. Para os nós mais velhinhos é isso. Não é a questão do nada, do vácuo. É a questão de que se conclui um estágio para que se dê lugar, a posteriori, a um outro estágio que vem com o número 10. E o Brasil, com relação ao número 9? O Brasil, ele ainda está sob a regência do número 5, porque nós entendemos que o dia 7 de setembro é o marco importante para se analisar numerologicamente o Brasil. Tá. Muitas lutas, muitos esforços, muitos desafios, muitos embates. Até maio, nós ainda viveremos muitas situações complexas de enfrentamentos com instituições, pessoas e até o próprio presidente, que ainda vai passar por situações bastante complexas. Até maio, portanto. Depois, até maio, portanto. A situação melhora. A situação melhora, inclusive em termos de moeda, em termos de posicionamento no cenário mundial. Esse problema de competição, de enfrentamento que o Brasil e até outros países vivenciaram, sai desse panorama para entrar num panorama mais tranquilo, com decisões mais assertivas, com investimentos mais racionais, porque ainda até maio viveremos processos nevrálgicos e conflitantes muito bem, em toda a sua órbita. Dificuldades até maio, depois a tendência de que as coisas melhorem. Exato. Isto vale também, Leni, para o município de Santos. Temos aqui um prefeito que vai iniciar um novo mandato, a partir de 1º de janeiro de 2025, enfim, é um novo ciclo, um novo momento. Essa realidade que você coloca para o Brasil se repetiria em Santos? Com certeza. Por quê? Santos vai estar exatamente com o número 9. É como se a vida dissesse assim, cidade de Santos, a maturidade, a responsabilidade, a sensatez, a conclusão de coisas que começaram, precisam ser a base de todos os resultados que o número pede. Então, o número 9, ele diz assim, Santos é uma cidade velha, no sentido de idade, e que precisa manifestar, dentro do cenário nacional, a maturidade, a consciência, o bom senso. Porque, como nós estamos olhando para a carta do eremita, o que é que o eremita diz? A luz desta cidade não pode ser apagada, ela precisa ser vista por todos os outros, por todas as referências, inclusive da Baixada Santista, como uma cidade que tem um olhar mais majestoso. O Porto, o Santos Futebol Clube, e toda a sua trajetória de ser uma cidade com uma visão muito mais importante. Tá certo. Né? Então, nós vamos ter isso para a cidade de Santos. Eu não fiz nenhuma referência à data de nascimento do prefeito, qual é a importância dele nesse cenário, porque o próprio eremita já diz, quem estiver no comando precisará ser extremamente sensato. Muito bem. Leni, agora você falou rapidamente e o tema se impõe. Santos Futebol Clube. Teremos um ano em 2025 melhor do que este ano de 2024, embora o Santos tenha obtido o título de campeão da Série B, mas de qualquer maneira nenhum santista gostaria de ter vivido essa experiência de Série B. Né? Óbvio. Mas agora estamos na Série A, isso é o que importa. Como será 2025 para o Santos Futebol Clube? Muitos investimentos, uma revisão muito grande de toda a base, seja a base que é constituída dos seus dirigentes, como também daqueles que serão aqueles que estarão à frente do time, como seus jogadores, como técnico. Então, é um processo de reestruturação. Sim, e de coesão também, Chico, porque o número que vai reger o Santos Futebol Clube é o número
8. Tá. E o número 8, ele define claramente que aquilo que não foi feito de forma consciente, de forma tranquila, vai precisar ser organizado efetivamente. Eu acho que vem sendo, de certa forma, o Santos está sendo reestruturado, recuperado pela nova diretoria, enfim, e o que se espera é que tenhamos, como diz você, que o número 8 seja bastante benéfico para o Santos Futebol Clube. O Santos é um time ariano, né? Sim. Então, naturalmente, ele já Guerreiro. Guerreiro, competitivo, Claro. astuto, que sabe, inclusive, que tem que ter garra, desculpe, ter garra, mas tudo que começou a ser feito em 2024 traz, a partir do aniversário do Santos, em abril, 14 de abril, não é isso? Isso. Uma perspectiva muito legal. Muito boa. Muito legal. Olha aí, uma boa notícia para os torcedores do glorioso Santos Futebol Clube, o querido time da Vila Belmiro. Leni, eu só queria agora, Santos, você sabe, o Santos, as cores do Santos, alvinegro, branco e preto. Há muito se fala sobre cores nessa época de fim de ano, na passagem do ano. Há alguma cor preferencial ou todas são importantes? As pessoas podem usar qualquer cor, não há nenhum problema. Olha, Chico, o marketing, ele é e sempre será muito importante para qualquer situação que façamos na vida. Uhum. E cor, isso é a minha visão, é o meu ponto de vista, é marketing. Por exemplo, você falou do alvinegro. Branco e preto. Ambos têm ausência de cor. A partir do momento em que essas cores primárias, elas são misturadas, elas se transformam em outras cores. Então, eu costumo dizer que você veste a cor que a sua alma deseja. Muito bem. Se você veste preto, tem ausência de cor, branco tem ausência de cor, cinza tem ausência de cor, porque é a mistura. Então, definitivamente, essa questão, eu visto isso para ter sorte. A sorte é você, é que nem o livre-arbítrio, é como o teu propósito de vida. Eu quero ter sorte, então eu vou ter esforço. Claro. Eu vou usar minha inteligência. Trabalho. Eu vou me apropriar dos meus potenciais, então vai. Muito bem. É isso aí. Leni, vou pedir sua licença, vamos para o intervalo e agora vamos começar a falar no próximo bloco dos signos do Zodíaco. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta com Opinião, que recebe hoje, com muito prazer, a astróloga, numeróloga Leni Almeida, falando sobre as previsões para 2025. Já deu diversas dicas da importância. O número do ano que vem será o número 9. Importante, como bem disse a Leni no bloco anterior. E agora, a partir de agora, Leni, eu queria ver com você que você fizesse uma avaliação, uma análise de todos os signos do Zodíaco. Vamos começar nesse primeiro bloco, falar de uns 4, e assim por bloco vamos indo. Começando, evidentemente, pelo primeiro signo. Que é Áries. Isso. O ariano, ele vai precisar organizar a vida, tomar consciência do próprio eu, dos próprios valores, cuidar da saúde, usar, acima de tudo, o talento para liderar. Obviamente, o planeta que vai reger 2025 é Júpiter. Então, de qualquer sorte, todos os signos terão em alguma área da vida a influência dele. E o ariano, ele precisa ter uma consciência muito clara do próprio eu. Como é que ele vai iniciar e concluir todas as coisas? E, ao mesmo tempo, empreender naquilo que ele mais tem talento. Então, ele vai entender que ele não pode negligenciar os próprios potenciais. Ele pode se garantir através das iniciativas e da própria conclusão das coisas. Muito bem, aproveitar o potencial do ariano e empreender. Empreender. É isso, que legal. Olha, fica a dica importante para os arianos. Muito bem, Leni, agora vamos para o outro signo, Touro. O touro, ele é um signo de terra, é um signo que gosta de manifestar
racionalidade, objetividade, e ele vai estar muito forte, muito corajoso, muito empenhado para continuar na busca da solidez, a solidez de um bem, a solidez de uma carreira, a solidez de tomadas de decisões, e ele demonstrará muita responsabilidade com aquilo que é pautado no dinheiro, na segurança, no investir naquilo que traz esse sentimento de posse, estabilidade e autoconfiança. Então, ele vai buscar isso de uma maneira muito leve, porque ele sabe qual é o caminho que ele pode traçar, Chico. E essa condição o ajudará a ser visto como uma pessoa que tem capacidade de estar à frente de coisas palpáveis e concretas. O taurino tem essa característica de liderança e, ao mesmo tempo, de segurança. De segurança. Isso é um traço muito forte do taurino. Muito bem. Olha aí, uma boa dica, portanto, para todos aqueles que nasceram nesse período de 21 de abril a 20 de maio. Exatamente. Exatamente, que é o taurino. Muito bem. Na sequência, Leni, temos o signo de Gêmeos. O geminiano ele vai estar sob a regência de Júpiter também. Ele tomará posse um pouco mais da competência na comunicação. Ele vai ser um bom negociador, ele vai ser um bom estrategista, ele vai ter um poder de persuasão muito grande e ele vai entender que a fala tem poder. As estratégias de como se posicionar na vida têm um recurso muito grande para que ele se beneficie. Então, o geminiano, se ele souber usar a palavra na hora certa, colocar a língua no céu da boca quando for necessário e articular bem, ele tem o aplauso. Vai ter um bom ano, portanto. Um bom ano para justificar o empenho dele na sociedade, nos projetos, nos negócios e, principalmente, de ter credibilidade. Olha só. Vai ser muito bom. Portanto, para os geminianos, aí, 2025 promete ser um grande ano, um ano muito bom, importante, principalmente do ponto de vista da comunicação. Sim. Não é isso? Sim. Muito bem. Então, para aqueles que nasceram de 21 de maio a 20 de junho, os geminianos. Cancerianos. Agora vamos para o câncer. Isso. 21 de junho a 22 de julho. Câncer. O canceriano ele vai precisar passar por uma reflexão muito grande acerca da própria família. Sabe aquele momento de arrumação de casa, Chico? Tá. Porque o canceriano já é notadamente o signo da família, o signo da maternidade, o signo que busca a harmonia entre os seus pares, a sua ancestralidade, o seu convívio com as pessoas. Então, o canceriano vai precisar revisitar a sua família, entender o papel da mãe, do pai, dos irmãos, do convívio com os seus filhos e tudo aquilo que é familiar. E ter um cuidado muito grande para não exercitar o senso crítico, a rigidez, a imperiosidade, né? Aquele momento de faíscas, para não criar animosidade. Áreas de atrito. Isso, né? Isso mesmo. Porque a tendência, exatamente, por ser muito família, né? O canceriano é exatamente de se preocupar, aquela visão assim do mundo de provedor, né? E até porque nós estamos num período em que o lado mais pavio curto pode ser manifestado nos cancerianos. Então é preciso bastante atenção para todos os cancerianos nesse período. Você acha que eu não estou falando isso para mim? Que sou canceriano. Você é canceriano, olha só, tá vendo, Leni? Tá bom. Mas, de qualquer maneira, eu acho que com todo cuidado, com todo equilíbrio, será um bom ano, né? Até porque o número 9, ele vai olhar cada signo também, cada ser humano, com um sentimento assim. Olha para dentro, entende o que você viveu nesses últimos anos, se permita entender como você foi, para que agora seja mais reflexivo, mais maduro, independente do signo. O número 9 ele vai
priorizar um comportamento mais amadurecido. Nós vamos precisar desta consciência individual e coletiva para todo mundo. Dessa maturidade, né? Isso. É importantíssimo, sem dúvida nenhuma. Muito bem, vamos em diante. Outras previsões agora, depois de Câncer, vem o signo de Leão. Isso! Aqueles nascidos entre 23 de julho e 22 de agosto. O que os signos reservam para o leonino? O leonino ele vai precisar olhar muito atentamente a saúde. Saúde? Mas também os impulsos, as motivações, a força que ele tem para estar à frente de determinados interesses e projetos. O leonino ele vai tomar posse do orgulho, da autoconfiança e da fé. Tá. A fé vai permitir que o leonino se posicione com mais confiança nele e em algo maior que o protege. Então, é um momento muito positivo para que o leonino cuide da saúde física, mental, emocional e espiritual. E com essa possibilidade, ele vai se sentir com saúde para lidar com todas essas questões e perceber que ele tem competência para trabalhar todas as autoestima, o amor próprio e a convicção de que ele pode se afirmar naquilo que ele quer de uma maneira bastante saudável. Eu costumo dizer, inclusive, que saúde é o luxo da vida. Sim. E o leonino, ele está relacionado com muita força à área da saúde. Então, é isso que vai ser muito importante para o leonino esse ano. Que saúde, afinal, é o grande patrimônio que todos nós temos. Todos né? nós temos, exatamente. É interessante que na abordagem dos signos foi a primeira vez que você falou na questão da saúde. Sim. Então é importante para o leonino que fique bastante atento a isso. É um momento até de recuperar eventuais problemas, não? Sim, se preservar de determinados excessos, de se prevenir. Tá. É como se a vida dissesse assim, faça antes a prevenção para que você não precise se expor a algo mais sério, Mais grave. mais sim. grave. Mas o leonino, ele vai ter essa prudência, essa consciência corporal, mental. E espiritual também, Sem que isso dúvida. é muito bonito, Sem dúvida nenhuma. muito legal. Saúde física, saúde mental e saúde espiritual são fundamentais. Muito bem. Agora, minha cara Leni, vamos para o próximo signo, que é o signo de Virgem. Isso. De 23 de julho a 22 de agosto. O virginiano ele estará muito, muito sensato, muito prudente. Ele vai ter uma visão organizadora, como ele já é, mas com tomadas de decisões muito mais assertivas. O que o virginiano vai fazer esse ano? Se sentir em casa naquilo que ele sabe fazer, naquilo que ele tem comprometimento para realizar. Como eu comentei logo no princípio, Gêmeos, Virgem e Sagitário, eles terão uma porção de benefícios, benesses da própria vida, para se tornarem mais aptos a concretizar aquilo que eles estão buscando nesses últimos anos. Então, o virginiano ele terá mais confiança na própria vida, tomadas de decisões mais concretas, amadurecimento, tudo está baseado no amadurecimento daquilo que ele prioriza. Por exemplo, o virginiano ele é trabalhador, ele é Sim. empenhado, ele é inteligente para lidar com as coisas que ele tem aptidão. Então ele vai perceber que essas aptidões podem ser expostas e buscar o reconhecimento, buscar o retorno de tudo aquilo que ele plantar. Muito bem. Aí está, portanto, a previsão para os virginianos. São organizados por natureza, né? Naturalmente, uns são mais que outros, porque cada um, em seu papel, no seu próprio mapa astrológico, tem o relacionamento com mais um setor do que com outros. Muito bem, Leni. Vou pedir a sua licença, Leni, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos continuar com as previsões
para os signos em 2025. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta com Opinião, que recebe hoje, com muito prazer, Leni Almeida, numeróloga, astróloga, que está falando sobre as previsões para 2025. Estamos analisando todos os signos do zodíaco, não é isso, Leni? Sim, e você, no bloco anterior, falou a respeito dos signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem. E agora vamos começar, na sequência, pelo signo de Libra, para aqueles nascidos entre 23 de agosto e 22 de setembro. O que é que os astros reservam, Leni, para os librianos? O libriano ele tem um potencial muito grande para as parcerias. E esse ano de 2025, ele vai perceber que as parcerias, as alianças, os projetos são muito importantes. Mesmo que ele queira liberdade, autonomia, que ele queira se firmar nos relacionamentos, sejam eles de cunho pessoal, afetivos ou profissionais, sim, ele vai ter o impulso para usar não só a comunicação, quanto a persuasão, quanto a autoconfiança nele mesmo, mesmo que ele esteja ao lado de alguém, sim, ele vai saber que ele tem como prioridade o entendimento de todos os seus potenciais, de todas as suas habilidades, porque o libriano ele tem muitas habilidades e muitos talentos, e ele vai precisar olhar isso com muito gosto, com muito prazer, com muita confiança de poder colocar em prática aquilo que ele tem, que é intrínseco, sim, a ele, que é a criatividade e a capacidade de conviver bem com as pessoas, sendo fiel da balança em muitas coisas e sendo hábil para transitar nas relações de uma maneira leve. O senso de justiça também não faz muita parte do libriano? Faz, porque ele é pautado na relação do ir e vir, do dar e receber, da coerência. É tanto que o símbolo que rege o Libra é a balança, que também está dentro de uma visão da justiça. Né? Exatamente. Então, nesse momento, o libriano ele vai ter uma capacidade de ponderação, de contemporização e de equilíbrio entre as partes. Por exemplo, se ele quiser fazer um curso de mediador, inclusive na área da justiça, sensacional. Vai se sair bem. Ele vai se sair bem. Provavelmente vai sair bem. Que Com bom. certeza. Olha só. Muito bem. Aí, portanto, as dicas para o pessoal de Libra, os librianos. Agora, Leni, na sequência, o signo de Escorpião, para aqueles nascidos entre 23 de setembro e 22 de outubro. O que é que os signos reservam, os astros reservam para aqueles que são de Escorpião? Lembra daquela máxima, fazer o pé de meia? Sim. É o que Escorpião vai precisar fazer. Tem a idade que tiver, vai precisar entender qual é a qualidade que ele está dando para os bens materiais, para as finanças, para os investimentos em médio e longo prazo, como é que ele está lidando com aquilo que ele já tem ou com aquilo que ele quer ter, porque a própria energia da maturidade para pensar no depois estará efetivamente grudada no Escorpião. Como é que eu quero estar daqui a 1 ano, 2 anos, 20 anos? Como é que eu quero viver a minha velhice? Então, a vida vai dar para o escorpiano uma consciência maior, não do aqui e do agora, mas daquilo que ele quer construir a médio ou longo prazo. Então, essa coisa do pé de meia, do que é que eu construí, com quem eu construí,
como eu validei o meu esforço. Então, tudo isso vai ser muito importante para o escorpiano. E como ele está pautado no momento da vida em que ele quer se assegurar, porque tanto touro quanto escorpião, eles são muito voltados para a questão da estabilidade. Então, este ano, particularmente, é como se ele dissesse assim, como é que eu cuidei? Como é que eu gastei? Se eu fui perdulário, se eu fui mão de vaca, enfim. Ele vai entender que esse ano ele precisa tomar posse dos bens a longo prazo. Ou seja, pensar no futuro. Pensar no futuro. Essa é a métrica, a concepção. é a máxima do escorpião. Puxa vida, olha só. A gente nem imaginava essas coisas, né? Muitas vezes as pessoas têm imagens nem sempre muito próximas da realidade. Exatamente. Signos, né? Então as pessoas têm essa preocupação, alguns signos preocupam mais que outros e tal. É muito interessante essa avaliação de pensar no futuro, de poupar, né? Do escorpião. Sim. Muito bem, Leni. Agora, Leni, vamos para mais um signo, que é o signo de Sagitário. Sagitariano, para aqueles nascidos entre 22 de novembro e 21 de dezembro. O que é que os astros reservam, Leni, para os sagitarianos? Olha, é aquilo que eu comentei no início, que ele pode se sentir favorecido, porque o Júpiter, que é o próprio regente, né, de Sagitário, vai possibilitar que ele seja muito acolhido pelas possibilidades, muito seguro de que a vida pode proporcionar grandes benefícios e a própria responsabilidade, através da inteligência, da cultura, das habilidades, podem permitir que o sagitariano seja muito sortudo. Muito. Eu costumo, inclusive, usar um termo que é o beijo de Deus. Ele pode ser acolhido, abençoado, exatamente, pelo beijo divino. Olha só que legal. Isso para todos os sagitarianos, hein? Olha só. Olha uma dica importantíssima aí da Leni para os sagitarianos, aqueles nascidos entre 22 de novembro e 21 de dezembro, ou seja, neste período agora. Sim, né? sim. Está aqui praticamente nesses últimos dias do mês de dezembro. Muito bem, Leni. Agora vamos para mais um signo. Esse é um signo bastante conhecido, Aquário. Não, que vai de... Minto, Capricórnio. Capricórnio agora, né? Sim. Capricórnio, que vai de 21 de dezembro até 20 de janeiro. Isso. Capricórnio, por favor. Os capricornianos andaram experimentando a lambada de serpente. Foi bem desafiador o último ano, até um pouquinho mais, de muitos desafios, de muitas lutas, de muitos esforços e até de algumas rupturas e prejuízos. Tá? Agora, em 2000, como é o primeiro signo do ano, né? Sim. Começa agora, ele vai resgatar um pouco a paz, o equilíbrio, a tranquilidade. É como se a vida desse a ele um sentimento assim, agora eu respiro, porque o fardo ele foi amenizado, ele foi acalmado. Então, os capricornianos eles viveram períodos bastante tensos e com alguns prejuízos bastante presentes na vida dele. Agora, em 2025, é como se eles estivessem respirando, eles estavam respirando a fuligem. Tá. Agora eles vão respirar o ar mais puro. O ar puro da floresta intacta. Olha, legal. Para os capricornianos, portanto, está aí boas notícias para os capricornianos, né? Não é isso, Leni? Muito bem, e agora, de Capricórnio, vamos para Aquário. Isso. Aquário, outro signo bastante, e muita gente gosta muito de Aquário. O aquariano ele vai viver momentos bastante transformadores. Primeiro porque, na astrologia, o Plutão ele vai reger Aquário durante 20 anos. Tá. E Plutão ele é um signo, aliás, é um planeta
que ele vem com uma objetividade muito grande para mudar a vida das pessoas. E essas mudanças, Chico, elas são assim, renovação, transformação, renascimento, ressurreição. O próprio aquariano ele vai perceber que ele precisa acompanhar o fluxo da vida nesses processos. Se ele não fizer nada, a vida muda. Sim. Se ele buscar uma mudança, a vida facilita. Então, o aquariano ele vai estar propenso a mudar, a transformar e mostrar a potência criativa, a potência inteligente, as oportunidades, até porque é um signo bastante à frente do tempo. Tá? Ele é o signo das grandes tecnologias, das grandes realizações e de uma inteligência acima da média. Então, o que é que ele vai ter de possibilidade é entender que a vida facilita a ele inovações, transformações. Se ele acolher, legal. Muito bom. Se ele não acompanhar o processo, ele pode ter alguns percalços a enfrentar. Mas em condições normais, não. Não. Deve ter um bom ano. Deve ter um bom ano. Muito bem. Tá? Leni, eu vou pedir a sua licença. Nós temos ainda mais um signo para tratarmos, que é o signo de Peixes. Exato. Que eu queria que você falasse no próximo bloco. Tá certo? Vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com Leni Almeida. Muito bem, estamos de volta com Opinião e hoje recebendo com muito prazer a numeróloga, astróloga Leni Almeida, falando sobre as previsões do zodíaco para o ano de 2025, signo a signo. A Leni está analisando, avaliando, dando dicas importantes e nesse sentido nós estamos agora, está faltando um signo apenas, né, Leni? Você já conseguiu falar sobre todos, faltando apenas o signo de Peixes, que é para os nascidos entre 19 de fevereiro e 20 de março. Não é isso, Leni? Exatamente, é o último signo. O que é que os signos, o zodíaco, os astros reservam para os piscianos? Os piscianos também estiveram bem tensos nos últimos anos, porque o planeta Saturno, ele grudou. E, obviamente, o Saturno ele é o signo que exige, o planeta que exige comprometimento, responsabilidade, eficiência, seriedade, lealdade. E ele teve que passar por alguns desafios e perrengues para poder colocar a casa em ordem. É óbvio que, dependendo do local onde está o signo, no mapa de cada um, e o Saturno, ele implicou maiores preocupações ou maiores consequências. Ele está, aos poucos, saindo, mas ainda com reflexos de que o grau de comprometimento e de exigência continua, fazendo com que ele não atue na vida de uma forma aleatória, superficial, sem maior responsabilidade. O Saturno, inclusive, é o planeta da alta responsabilidade, das ações mais concretas, daquilo que deve ser feito de uma forma eficiente e muito séria. Então, o pisciano precisou viver isso, ou com questões de cunho pessoal, ou tendo que agir no contexto de uma maneira bastante séria, assertiva e prudente em todos os aspectos. E esse ano, ele tem a prerrogativa de olhar para ele de uma forma mais suave, percebendo, inclusive, que ele teve assuntos ou ações na vida, no último ano, que exigiu dele maior tensão ou maior preocupação. E aí ele vai soltar um pouco essas amarras. Relaxar um pouco. E relaxar. Não vai se cobrar tanto. Exatamente, Chico. Muito bem, Leni. Leni, você abordou na sua análise, muito boa, por sinal,
de que 3 signos serão favorecidos neste ano de 2025. Se eu estiver errado, me corrija. Gêmeos, Virgem e Sagitário. Exatamente. É isso mesmo? Por quê? Porque o Júpiter ele vai estar mais... como esses signos eles fazem uma cruz, né, na própria mandala astrológica, né, começando pelos Gêmeos, que é o terceiro signo, depois nós vamos para Virgem, depois Sagitário, depois Peixes. O Peixes, como ele andou vivenciando esse processo caótico em algumas situações, mas o Júpiter ele está favorecendo com mais tranquilidade esses signos. E Júpiter é o grande benéfico. Júpiter é o planeta que traz uma sensação, ou não só a sensação, mas um conforto para que tudo que a gente experimente, onde Júpiter está no mapa de cada um, ele traga uma situação mais tranquila. Um abraço de Deus, um conforto, uma tranquilidade maior para o nosso ano. Então dá para dizer, Leni, que os geminianos, os virginianos e os sagitarianos serão um ano mais tranquilo, de conforto, de acolhimento em 2025? Sem dúvida nenhuma. É tanto que, analisando um pouco o mapa do Brasil, o mapa do Brasil ele está com um Júpiter na casa dos novos projetos, dos novos interesses, da aplicação de novos propósitos para que o próprio país se restaure, como se, assim, vivenciássemos uma construção que parou na decoração. Agora nós vamos decorar o país de alguma outra maneira. Agora vamos encerrar esse ciclo. Sim, a partir de maio. A partir de maio, como você frisou, a partir de maio ainda teremos dificuldades, mas a partir de maio as coisas deverão mudar, se Deus quiser, e os astros permitirem. E os astros vão permitir, Deus abençoando o nosso país, que, segundo diz, a pátria do Evangelho e como o Chico Xavier dizia, né? O futuro de todo o país. Uma terra abençoada. Abençoada, exatamente. Dá para dizer, ou seria um exagero, Leni, dizer que há algum signo entre todos aqueles do zodíaco, a exceção, é claro, de Gêmeos, Virgem e Sagitário, que serão beneficiados, algum que terá mais dificuldades ou não? Olha, como eu comentei, o Aquário, como ele está vivenciando esse processo de Plutão, que é um planeta que eu diria que ele vem algumas vezes para provocar alguns sequestros na nossa vida. Mas eu não vejo, assim, algo desastroso, porque como cada pessoa é única, como a impressão digital ou a íris, cada um vai se comportar através daquilo que nós falamos, que é maturidade, consciência, sabedoria, profundidade. Sim. Então, na medida em que a energia do nosso ambiente, do nosso país, do próprio mundo, trouxerem para nós informações que vão validar os nossos comportamentos, eu acredito que o caos, muitas vezes, quem faz somos nós. Somos nós mesmos. Né? Aliás, aproveitando essa deixa que você nos dá, já estamos aproximando, Leni, do final do programa, passa muito rápido, você sabe, mas nós temos, este ano de 2024, também acho que se caracteriza por muitas ações assim lamentáveis, sobretudo de violência. Guerra na Europa, conflito seríssimo no Oriente Médio, e aqui mesmo no Brasil, temos tido, infelizmente, cenas brutais de violência, tá certo? De violência nos confrontos entre policiais e muitas vezes bandidos, ou seja, um excesso de violência. Isso tudo muito preocupa, sem dúvida, a todos. Dá para imaginar, dá para pensar que em 2025 teremos um ano de paz, um pouco mais de paz do que este ano de 2024, Leni? Sim. Olhando a visão do nosso país,
eu acredito que os investimentos na segurança, seja no âmbito de tecnologias, seja no âmbito até da formação de algumas pessoas e até a busca de referência de como se agia há tempos, né? Tudo isso vai ser aplicado. E essa aplicação, seguramente, ela vai dar um pouco mais de tranquilidade para que a gente não vivencie esse estado de insegurança ou esse estado de receio, né? De violência. De medo que assola muitos lugares. Mas eu acredito que a própria compreensão de que isso pode mudar nas leis, na aplicação delas, pode se trazer uma outra visão de como os papéis serão aplicados na sociedade. E em termos mundiais, Leni, alcançaremos a paz? Sim, sim. A paz é uma condição que ela demanda tempo, né? Sim. Mas como o número 9 ela tem essa prerrogativa, ele tem essa prerrogativa de finalizar conflitos, de tornar as pessoas conscientes de que não dá mais para utilizar determinados mecanismos, determinados padrões. E eu acredito que uma das coisas mais importantes nesse novo ciclo é a saúde dos governos, a saúde das pessoas e a perspectiva de que aquilo que se começou em confronto, em demandas de enfrentamentos, isso vai aplainar. Eu acredito que até setembro muita coisa tende a mudar. Tomara, Leni. Leni, olha, você sabe, nós teríamos muito mais a conversar, mas nós temos limitações de tempo e vamos chegando ao final. Gostaria de desejar um grande ano 2025 para você, tá certo, Leni? Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada, Chico. Eu desejo que todos tenham saúde, que é o luxo da vida, e essa saúde também espiritual. Nós estamos precisando nos conectarmos mais com Deus. Muito bem, Leni. Leni Almeida, numeróloga, astróloga, que foi a nossa entrevistada de hoje. Queria agradecer muito a sua participação. Leni, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pelas dicas, para todos o nosso público telespectador da TV Cultura. Muito obrigado a ela, muito obrigado a você, meu caro telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Tenham todos um ótimo ano em 2025. Obrigado e até lá.